Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, porque eu quero falar aqui de uma saída improvável de dentro do clube. Sim, tem um jogador que a direção entende que ele seria uma alternativa de venda nessa janela, mas que ele faz força pela uma permanência e eu te explico os motivos no vídeo de hoje. Não esquece, like nesse vídeo e te inscreve no canal, a gente está retomando os vídeos diários por aqui, então é muito importante que tu deixe teu like e te inscreva. Se inscreve no canal que é de graça e vai estar ajudando também para que o YouTube recomende mais o nosso conteúdo para mais colorados, fechou? Também, cara, compartilha o vídeo aqui que é muito importante, tá? Eu não vou enrolar muito, já vou direto ao ponto pra gente falar aqui sobre a situação de Thiago Maia, tá? Jogador que tem um contrato longo com o Internacional, mas que vocês vão lembrar, no início do ano quase acabou parando lá no Santos. E aquela negociação, ela se deu muito por avançado pelo um desejo do Thiago Maia de atuar no Santos, de retornar, né, ser repatriado pelo clube paulista. Só que o Santos não conseguiu dar garantias bancárias na época para a equipe do Santos, para a equipe do Flamengo, e aí o negócio caiu por terra. Vocês vão lembrar, o Inter compra o Thiago Maia junto à equipe do Flamengo por algo em torno de 4,5 milhões de euros e adquiriu 50% desse jogador, tá? E aí é um grande ponto que o Inter tem nesse momento, porque o Inter continua pagando as parcelas que tinha acordado com a equipe do Flamengo pelo Thiago Maia, tá? Isso continua sendo pago, o Inter já conseguiu se acertar depois de ter caído lá na questão do CRND, né? Tudo mais, a gente sabe toda a confusão que deu nessa situação do Thiago Maia. E o Thiago Maia, depois disso, foi reintegrado, né? Teve toda uma polêmica porque ele ficou assim, levou um gancho, dá para se dizer, foi colocado na geladeira pelo Roger, porque ele também não soube lidar com aquela situação naquele momento. Mas depois sim, ganhou novamente a confiança do Roger, né? Começou a ser relacionado, começou a entrar em algumas partidas, chegou a ser titular, capitão do Inter em certo momento, em certa partida que não tinha, vamos lá, Alan Patrick, Vitão, que são as principais lideranças, o Thiago Maia usou a braçadeira. Só que o Inter entende que o Thiago Maia é um cara que não conseguiu se afirmar até o momento. Ele não consegue ser titular absoluto do Inter. Ele inicia o ano como titular, aí tem todo o imbróglio com o Santos, ele acaba perdendo para o Bruno Henrique a vaga dele no time, né, nos 11 iniciais, e vai tentando recuperar o espaço dele. Depois que o Roger muda a formatação do time, joga com 3 volantes, né, Bruno Henrique, Thiago Maia e o Fernando, ele até retoma essa titularidade, mas sendo muito contestado, né, ele oscila demais. E o Inter vê com bons olhos, mesmo não admitindo, né, de forma pública, mas no bastidor a gente sabe, o Inter entende que esse jogador é negociável. Nos últimos dias, o Lucas Dias trouxe a informação de que a MLS, né, o futebol dos Estados Unidos, teria interesse no Thiago Maia, né, não teria os clubes interessados, um dos clubes até que eu consegui apurar seria o Atlanta United, mas daí tem uma questão lá envolvendo jogadores que eles precisariam liberar para conseguir trazer um jogador como o Thiago Maia, mas que eles estão com a mascada, eles estão com dinheiro para fazer negócio. O Thiago Maia surgiria como uma possibilidade. Existe também o desejo do Thiago Maia em morar nos Estados Unidos, isso é algo que pega ele, mas não neste momento, tá? Outra situação que eu consegui apurar é que o mundo árabe também veio no Thiago Maia. Não chegou a apresentar proposta, mas veio, né, sondar a situação dele. Tá, esse jogador, vocês querem negociar, né? Ele é um jogador negociável, por quanto, né, já daqui a pouco uma questão salarial com o Thiago Maia, para ver quanto ele ganha e quanto ele poderia ganhar no mundo árabe, mas isso não se concretizou em oferta. Só que, gente, nesse momento a saída do Thiago Maia é improvável pelo Thiago Maia. Tá? Depois de todo o imbróglio que se deu no início do ano, o Thiago Maia, não, beleza, não vou para o Santos, vou ficar, então eu fico. Né? E aí mesmo que o Inter entenda que daqui a pouco pinte uma oferta da MLS por ele, vamos supor que essa oferta do futebol da MLS, ela chegue concretamente agora no meio do ano. O Thiago Maia, ele quer permanecer. Tá? Ele trouxe amigos para cá, ele tem residência por aqui, né? Ele está morando num condomínio luxuoso e tudo mais,
e ele gostaria de permanecer em Porto Alegre. Ele não quer sair do Inter. Mesmo que exista essa possibilidade agora de daqui a pouco o Inter conseguir de novo o mesmo molde, vamos lá, que teve com o Santos, de conseguir um clube que pague, né, o restante dos 4,5 milhões de euros que foi acordado com o Flamengo pelos 50% e mais 2 milhões de euros que o Inter entende que o Thiago Maia valorizou em Porto Alegre, o Inter quer fazer negócio. Só que o Thiago Maia, né, pelo menos é a informação que eu tenho, ele bate o pé e quer permanecer por aqui. Reconquistar o espaço como titular absoluto do Inter, conquistar, na verdade, voltar a jogar aquele bom futebol que ele apresentou em 2024, que levou ele a ser titular em uma das peças importantes daquele time do Roger. Tudo isso ele tem o desejo. E entende também que essa parada do Super Mundial é importante para ele. Sim, está curtindo as férias, mas depois volta com foco e aí sim preparação para que ele volte em alto nível e aí sim ele tenha, dá para se dizer assim, uma mini pré-temporada decente com o grupo e aí retome Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão com a camisa do Internacional, tá? Essa é a saída improvável neste momento do Inter. Outras situações que o Inter observa no mercado, além, por exemplo, vamos lá, da venda possível do Johnny no futebol europeu, tem a questão, né, da permanência ou não do Matheus Dias, porque se o Nacional da Ilha da Madeira não vai permanecer com ele. Tem outros clubes do futebol europeu que começaram a olhar com carinho para o Matheus Dias. O Inter entende que ele vale 2,5 milhões, 3 milhões de euros, né? E o Inter tem uma boa quantia do passe do Matheus Dias para fazer um lucro em cima desse jogador que, né, se não tiver uma oferta concreta, aí sim, volta a treinar com o grupo principal e vira uma peça para o Roger. Né? Outros jogadores, como o próprio Gustavo Prado, né, se vir o Porto de forma, né, veemente, se vir também com uma proposta concreta, o Inter estuda vender o Gustavo Prado. O Ricardo Matias o Inter não estuda, tá? É uma situação até que o Ricardo Matias começou a despertar o interesse de clubes, né, do futebol europeu, mas o Inter entende que o Ricardo Matias ainda precisa jogar mais por aqui, né? E até ele é uma das opções que o Roger vai ter e o Roger trabalha para esse final de ano, tá? O Valência é um cara que está meio descartado, está meio de lado, e o Inter entende que pode dar mais oportunidades pelo sistema que o Roger vem utilizando pro Ricardo Matias, para ser, quem sabe, o substituto do Borré, né? Aí vem uma hierarquia diferente para essa retomada de jogos. É Borré, Ricardo Matias e Ener Valencia. Se isso vai pegar bem ou não com o Ener Valencia, aí é outros 500. Mas o Inter entende que o Ricardo Matias ele tá um degrau acima, mesmo que o Ener seja jogador de seleção do Equador, seja um cara que sim foi importante, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, mas o Roger gosta muito do Ricardo Matias e quer dar mais minutagem para ele a partir desse segundo semestre, tá? Mas são algumas situações que o Inter cuida. Johnny, venda do Johnny para pegar os 20% da mais-valia, seja se for para o Tottenham ou até para o Atlético de Madrid. Tem a situação do Gustavo Prado e essa do Ricardo Matias a gente pode deixar mais em off, porque essa o Inter não está trabalhando nesse momento, tá, gente? Não esquece, like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante, tá? De novo, a gente está retomando os vídeos diários por aqui, então tu deixando o teu like, tu se inscrevendo no canal, tu que tá vindo agora do redirecionamento do canal do Baldaço, deixa o teu like, te inscreve por aqui, dá essa moral, para ali na frente a gente já bater 7 mil inscritos, e quem sabe, logo ali na frente 10 mil, ou seja, para o canal crescer cada vez mais, tá? Sempre vou estar atualizando vocês por aqui, fechou? Like, se inscreve e um beijo para vocês. Até mais, até amanhã, falou!